Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, Valteir. Boa noite, dona. Quem tá aí com a gente já? Elisandra? A pessoa tá enfiada embaixo da mesa, viu, gente? Vocês estão vendo que as cadeiras estão... Já vai começar. Mentira, a cadeira dele que é muito grande, alta. Oi, Elisandra. Elisandra ou Elisângela? Elisandra. Elisandra? Boa noite, Elisandra. Boa noite. Olá, tia Lu. Boa noite. Boa noite, Aline, Gabriel. Boa noite, Aline. Boa noite, Gabriel. Dona Sônia. Boa noite, Luciano dona Sônia. Vieira. Ó, o pessoal tá entrando aí, gente. Isso Olha mesmo. só, muito bem. Vamos entrar, galera. Deixa eu ver mais o pessoal aqui. Boa noite, Aline. Pessoal aí interagindo já. Juliana também entrou aqui, ó. Olá. A Daniela. Boa noite, Daniela. Boa noite, Daniela. Boa noite, Elcio. Boa Acho noite. que é Elcio. É, né? Elcio. Isso. Ó, a Lachaia mandou para nós. Ó. Boa noite, meus queridos. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui conosco em mais uma noite de quinta-feira, com mais uma live, com um assunto que eu particularmente adoro. Um dos meus prediletos. É. Uhum. Quando a gente definiu o tema de hoje, até que enfim chegou nesse tema, né, que vocês tinham pedido, adorei. Agora vai. Agora vai. Ao meu ver, não tem como falar de psicologia sem falar de traumas, né? Não. Então. Gente, vamos esperando mais um pouquinho. Pessoal, vai mandando aí o convite. Perguntaram para mim essa semana como que faz para estar mandando um convite, convidar o pessoal para estar entrando na nossa live. Vocês que estão aí assistindo a gente, para quem ainda não sabe, claro, aí embaixo da tela, ó, do lado da onde vocês fazem os comentários, tem um aviãozinho aí, ó, tá vendo? Um símbolo que parece um avião daqueles de papel. É só vocês clicar aí, que vai aparecer o pessoal do Instagram de vocês. Aí é só vocês irem enviando o convite para quem vocês quiserem que participa da nossa live. Tá bom? Pode mandar para quantas pessoas vocês quiserem. É ilimitado. E a gente vai adorar ter esse pessoal aqui conosco. Aqui, ó, Vivi, Adriana, Rosimeire. Gente, boa noite para vocês, viu? Sejam bem-vindos. O Nascimento Bem-vindas, né? entrou. Claudecir do Nascimento, seja bem-vindo à nossa live, tá? E vai convidando o pessoal aí, gente. Chama a galera para estar participando. Avisa que a gente já começou, né? Uhum. Gente, novamente falando, viu? Essa diferença de altura aqui. A minha cadeira não baixa. Não, é que ele é mais alto que eu mesmo. Não tem nada a ver com a cadeira, não. Mentira. Né, a pessoa... Você tá querendo me traumatizar hoje, no dia da live de falar de traumas? Claro que não. Já percebi. Agora que eu me toquei, que ele tá querendo fazer bullying comigo ao vivo. Vocês estão vendo? Não, eu só estou explicando das cadeiras. Você sabia que bullying pode traumatizar as pessoas? Uhum. Se eu ficar Sim. traumatizada, né, você já sabe o motivo. É brincadeira, gente. Só para descontrair. Enquanto a galera não chega, né? O que você está olhando aí? O pessoal está aqui. Gente, olha, o que vocês têm aí também? Vocês vão interagindo com a gente durante a live, tá bom? Alguma dúvida que vocês tenham a respeito de trauma, vocês mandem pra gente também, tá? Aí, né, mandem os convites também, mas interajam com a gente também, perguntem, às vezes alguma experiência que vocês tenham também, né? Vocês vão escrevendo aí que, né, a gente vai lendo também. Isso é legal para enriquecer, tá bom? A live. Exatamente. Pode ir colocando no comentário de vocês, experiências, situações, né? Coisas do cotidiano de vocês. Boa noite, Bruna. Bruna chegou. A Bruna. É.
Olha lá, A Paula Mariotto, olha, ela lembrou da live hoje. Estava sentindo só a falta, só a ausência aqui. Aqui, ó, Cida Escórcio também entrou. Boa noite, Cida. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda. Vamos começar? Vamos, e hoje é você que começa. Sou eu que começo? Né? Ah. Seu tema, então. Nosso tema, né? Eu só curto o tema, Não. mas é nosso tema, meu e seu. Bom, gente, como eu falei pro Tê, eu não vejo a psicologia sem o trauma, né? Eu acho que é um dos assuntos, assim, mais importantes dentro da psicologia. Porém, pouco se fala sobre traumas, né? Dentro, assim, do cotidiano, no dia a dia, né? Das pessoas. Dentro da nossa área, minha e do Valteir, a gente fala muito sobre esse assunto. Mas eu acredito que vocês não ouvem muito falar sobre esse assunto. Porém, é um assunto de muita importância na nossa vida, né? O que seria um trauma? De uma forma geral, a gente pode caracterizar o trauma como uma ferida, né? Então, existe o trauma, a ferida, a lesão que causa externa, que causa na pele, que causa no corpo, que é relacionado à medicina, né? E existe a ferida interna, a ferida emocional, que está relacionado à psicologia. Então, basicamente, o trauma é uma ferida. Tem algumas feridas que se abrem com maior profundidade, uma que se abre com menos profundidade, feridas que são maiores, feridas que são menores, né? O trauma é da mesma forma. Então, existe o trauma mais grave, traumas mais leves, né? Traumas mais profundos, mas todos são traumas. A gente só vai analisar a profundidade desse trauma, o quanto ele afetou a pessoa, a gravidade dele, mas ele continua sendo um trauma. E o trauma, né, eu acho que a maioria de nós, assim, já passou por um trauma ou algum acontecimento, assim, que marcou muito a gente, né? Tem pessoas que, assim, relembram alguns acontecimentos e falam assim, depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa, né? Então, geralmente o trauma ele vem carregado com uma carga emocional, né? Na maioria das vezes muito negativa, né? Então, assim, o trauma ele marca a pessoa por ser, né, por acontecer, por um acontecimento, e esse acontecimento também causa, né, sentimentos negativos na pessoa, né? Assim, no mundo, né, eu acho que poucas pessoas não tiveram algum trauma, para falar bem a verdade, né? Todos nós passamos por alguma situação que a gente demorou para se recuperar, demorou para se refazer, né? Sejam aquelas situações mais graves, né, que a pessoa demora muitos anos, às vezes, né, passa a vida toda e não se recupera, sejam algumas situações mais, né, algumas situações, assim, alguns traumas mais a menos, né, que a pessoa consegue se recuperar, né, às vezes a perda de alguém, enfim, inúmeras coisas que acontecem e a gente, muitas vezes, tem uma carga muito negativa e a gente não consegue lidar bem com aquilo, né? E o trauma, ele pode ser consciente ou inconsciente. Então, por isso que tem situações que você recorda, que você tem consciência, que você foi traumatizado naquela situação, né? E relata ainda, tal situação me traumatizou. Por exemplo, eu sofri um acidente, um roubo, um abuso psicológico, um abuso físico, né? E essas situações me traumatizaram, né? E existem outras situações que você não tem consciência do que aconteceu. Por quê? O trauma, ele pode acontecer até dentro da gestação. Muitas vezes, quando você ainda é um feto, que está na barriga da sua mãe, pode acontecer uma situação que você traumatiza. Então, o trauma pode acontecer com o feto, pode acontecer com uma criança, nos primeiros anos de vida, pode acontecer com uma criança maior, pode acontecer com um adolescente, com um adulto, com um idoso. Não existe idade para que isso aconteça na sua vida, tá? É uma experiência que você vai viver num dia,
né? E que isso pode traumatizar você de uma maneira consciente ou inconsciente, né? Independente dele ser consciente ou dele ser inconsciente, ele vai afetar a sua vida, tá? Você vai bloquear dentro daquela situação, né? E você vai se tornar refém daquela situação, a não ser que você trate, né? E consiga resolver. Então, assim, se você traumatizar e você não buscar uma ajuda, não buscar um tratamento, você pode se tornar refém daquela situação pro resto da sua vida. Você pode permanecer refém daquele contexto pelo resto da sua vida, independente de ser consciente ou inconsciente. Muitas vezes as pessoas acreditam que pelo fato delas não terem consciência do trauma, que ele não afeta a vida dela. Afeta na mesma proporção do trauma consciente, da mesma maneira. Da mesma maneira que você se congela ou que você tem comportamento semelhante à situação traumática, naquele trauma que você tem consciência, no trauma em que você não tem consciência, vai afetar da mesma forma. Então, assim, o que faz eu identificar um trauma, independente dele ser consciente ou inconsciente, são o quê? Os sintomas, os disparadores. Eu costumo dizer que tal trauma tem cheiro, que o trauma tem cor, que o trauma tem som, que ele tem o dia, né? Que ele tem até a temperatura do dia que aconteceu ele. E toda vez que você vive uma situação semelhante àquela, vem os disparadores para o seu consciente. Aí é agora que você tem o quê? As mesmas sensações e as mesmas emoções semelhante a que você teve no momento em que ele aconteceu na sua vida. E assim, né, quais são essas situações, né, que geralmente causam traumas? Por exemplo, a perda de alguém, né, muito querido, pode causar um trauma, né, na pessoa, acidente de carro, né, uma catástrofe às vezes, né, por exemplo, um tsunami, né, as guerras causam também muitos traumas, né, enfim, um assalto, por exemplo, você foi assaltada, né, enfim. E o interessante que a Ana falou, o abuso verbal, né? Abuso físico, sexual, o bullying, né? Uma ofensa, uma maneira como a criança foi tratada na infância. Então, todas essas situações, muito mais outras também pode estar desenvolvendo, né? Sim, sim, né? E assim, né? Os traumas, né, geralmente são associados a esses eventos, né? Esses eventos, assim, que muitas vezes a pessoa é pega desprevenida, né? Por exemplo, a morte de uma pessoa mesmo vem um momento que a pessoa fica pega desprevenida, né? E, enfim, isso causa muitas feridas, né? No caso, por exemplo, de um carro, do acidente de carro, às vezes a pessoa... toda vez que ela vê um carro, toda vez que ela entrar dentro de um carro, ela vai se lembrar sempre desse acidente, né? E assim, os traumas, eles vão causando alguns prejuízos, né? Na vida da pessoa. Por exemplo, nesse exemplo que eu citei, né, de acidente de carro, por exemplo, tem pessoas que, depois que sofreram um acidente, nunca mais conseguiram dirigir. Né? Imaginem vocês, né? Às vezes a pessoa até usava o carro para ir trabalhar todos os dias e agora não consegue mais dirigir. Né? Muitas vezes a pessoa, com a perda de um ente querido, ela fica depressiva. Nunca mais ela consegue lidar com aquela perda, né? Ela fica sempre lembrando da pessoa e tudo gira em torno da pessoa, né? A pessoa fica focada ali, se fulano tivesse aqui, se ciclano tivesse aqui, como que seria a minha vida, né? E ela esquece muitas vezes de olhar para a sua própria vida, de caminhar, né? Parece que fica estagnado ali. E tem várias outras situações, né? Como a Ana falou, abuso, né? Tem pessoas que sofrem abuso, né? E depois, por exemplo, isso vai prejudicar a pessoa lá quando ela casar, né? Ou nos relacionamentos, por exemplo, né? Nas relações sexuais, ela não consegue muitas vezes ter prazer, ela sente
que o parceiro vai abusar dela, enfim. Isso às vezes inconscientemente, né, gente? Mas a pessoa também sente. Então, assim, só para vocês verem como que os traumas, eles vão prejudicando as pessoas, né? No trabalho, nas suas relações cotidianas, né? Enfim, e muitas vezes as pessoas, né, não se dão conta disso. O trauma, geralmente, ele tem uma maior intensidade, ele costuma acontecer com maior frequência, né? Ou na gestação, no período gestacional, como eu falei para vocês. Importante saber que o feto, ele ouve tudo que é falado ao redor da barriga da mãe. Então, tudo que a mãe sente, o feto sente. Tudo que é falado perto da mãe, próximo ao tamanho daquela barriga, ele também vai ouvir. E é por isso que pode acontecer o trauma, dependendo da situação daquela mãe, do desejo daquele feto, né? Da esperança, tudo aquilo que é depositado naquela criança quando ela ainda está dentro da barriga da mãe. Os primeiros anos de vida, quando nós ainda somos criança, né? Pelo fato da gente não conseguir se defender, a gente ainda não ter a autonomia de defesa nossa, então nós estamos muito expostos. E essa exposição é tanto com relação à maneira como os pais vão tratar essa criança, como os professores vão tratar essas crianças, os amigos, né? Avós, tio, tia, as pessoas que vivem ao redor dessa criança, né? E até os amiguinhos deles de escola. Então, uma exposição, né, que é feita com essa criança, o bullying, que eu brinco aqui muito com o TI, mas é uma coisa muito séria e grave, né? Tanto para a criança como o adulto. Os gritos, as falas dos pais, né, que são as pessoas mais importantes, né, e de respeito para essa criança. Então, todo esse contexto pode acontecer, tá? Porém, é assim, as pessoas às vezes perguntam, por que tem vários filhos dentro de uma casa e um se traumatiza e o outro não? Pelo simples fato da gente ser um ser humano único. Então, assim, eles vão vivenciar aquele contexto familiar. Só que cada um tem a sua experiência. Cada um absorve a situação de uma forma diferente. Então, é isso que faz com que, às vezes, o que é traumático para um irmão não é traumático para o outro. Ou, às vezes, a gente está dentro de um grupo, né? E várias pessoas vivem a mesma experiência e cada um vai receber aquela situação de uma forma diferente, pela maneira como a gente visualiza, pelos nossos sentimentos e as nossas emoções. Aqui, ó, a Carol Diel, a Ana Tereza entrou na live, a Grazi Moreira, a Solange. Gente, boa noite para vocês, viu? Sejam bem-vindas. Boa noite, gente. Ó, a tia Rita entrou, a Rita Costura, Rosilton entrou, Belizio, é isso? Belizio entrou. A tia Rita acabou de falar assim para nós, ó, mais um dia de live, com a paz do Senhor, boa noite. Obrigada, tia. A Daniela acabou de falar que o trauma da infância nos leva a gerar trauma nos outros. Sim, ele nos leva, sim. A pessoa traumatizada, ela acaba se tornando uma pessoa ferida, uma pessoa ressentida. Então, ela desenvolve vários comportamentos que a gente vai estar relatando aqui no longo da live. E esses comportamentos podem afetar as outras pessoas, principalmente a pessoa que tem ódio, que sente raiva, que tem rancor, ressentimento, né? Ela acaba jogando farpas para as outras pessoas e afetando todo o contexto da vida dela. Os principais afetados são as pessoas que vivem com ela, do convívio diário ali dentro da casa, os familiares. Eles que são os mais afetados com o trauma daquela pessoa. A Bruna perguntou como curar um trauma. Bruna, a forma da gente curar o trauma, independente dele ser um trauma leve ou um trauma mais complexo, profundo, é através do processo da psicoterapia. Tá? O psicoterapêutico ele vai trabalhar com você, né, e vai te dar ferramentas adequadas para que você consiga elaborar esse trauma,
né? E consiga viver com ele de uma forma tranquila, sem que ele afete a sua vida, o seu cotidiano, e você passa a ter uma qualidade de vida. Uhum. E é importante isso que a Ana disse, né? Porque assim, a psicoterapia, na verdade, não faz o trauma sumir, né? A cura de um trauma não é esquecer, ou, sabe, deletar, né? Igual um arquivinho ali de computador, não é isso. A questão do trauma, né, e é trabalhado em psicoterapia, é dar um novo significado para aquele momento, para aquela lembrança, né? Geralmente é uma lembrança. Então, assim, na psicoterapia, né, o psicólogo ali e a pessoa, né, que procurou ajuda, né, o psicólogo vai auxiliar a pessoa a dar um novo significado, né? Porque a Ana falou muito bem essa questão de pessoas dentro de uma mesma casa, né? Às vezes 2 irmãos presenciaram, não sei, por exemplo, uma enchente. Estavam lá na casa e presenciaram uma enchente. Para um isso foi muito traumático e ele carrega aquilo para a vida toda. Para outro não. Para outro ele lembra, né? Ele lembra daquele momento, mas para ele é tranquilo e ele segue a vida. Então, assim, muitas vezes o trauma depende muito da percepção de cada um, como cada um enxergou aquele momento. E na psicoterapia é trabalhado isso também, né? E dar um novo significado é olhar de forma diferente para aquilo, né? Os significados daquilo na vida, os sentimentos que estão ligados àquele determinado momento que você viveu, né? E essa questão que a Ana falou que é muito importante, né? De criar novas ferramentas, né? Principalmente os traumas que acontecem muito na infância, a pessoa não tem ferramentas para lidar com aquilo, né? E quando ela relembra o trauma, ela, vamos dizer assim, ela lida da maneira como ela lidou na infância. E muitas vezes ela pode desenvolver ferramentas para lidar com ele de maneira diferente, né? Então, assim, basicamente é isso, né, Bruna, assim, né, que a gente vai fazer em psicoterapia, né, para ajudar o paciente aí, tá bom? A pessoa que procura ajuda. Aí existe várias técnicas, várias formas de estar trabalhando com trauma, tá? Isso daí vai ser de acordo com cada profissional que vocês buscarem, né? Cada um, dependendo da área dele de atuação, né, ele vai trabalhar com essa situação de uma forma diferente. Mas o importante é você conseguir reprocessar, ressignificar toda essa situação, né, para que esses gatilhos, esses disparadores, dependente de ser consciente ou inconsciente, não venha mais afetar a sua vida ali no dia a dia. E você consiga caminhar de uma maneira tranquila, né, mesmo sabendo que aconteceu aquela situação, mas não vai ser mais algo doloroso que vai vir afetar você dentro da sua vida, do seu cotidiano. E uma curiosidade, assim, né, que eu tava vendo quando eu fui pesquisar a respeito do assunto, né, gente? Quando a gente vem trazer os assuntos aqui nas lives para vocês, a gente também pesquisa, né, vê alguma coisa nova para trazer para vocês, enfim. E eu estava pesquisando lá e, assim, a maioria dos traumas são aqueles que envolvem pessoas, né? A morte de pessoas, principalmente, traumatiza muito. Foi feita uma pesquisa que, assim, nas guerras, os soldados que participaram das guerras geralmente são pessoas que carregam os traumas mais profundos, né? Então, assim, hoje também, né, eu estou citando esse exemplo também porque, assim, para as pessoas se conscientizarem, porque a gente, né, assim, está passando por um momento ainda de pandemia. A gente, né, tomou as vacinas e, né, se tudo der certo, a gente logo vai sair desse momento. Mas muitas pessoas aí que estão vendo a live, ou, né, que vão ver ainda essa live, elas perderam pessoas nesse contexto de pandemia, né? E isso mexe muito, tá? Então, assim, você que está vendo essa live, às vezes conhece uma pessoa também que perdeu um ente querido, né?
é bom ligar a luzinha, né, de alerta aí, né? Se às vezes essa pessoa não recebeu muito bem essa perda, né, às vezes precisa fazer uma psicoterapia também, né? Porque esse momento aí de pandemia, só falando de morte, né, enfim, e isso aí também pode traumatizar, viu, muitas pessoas. Então acho que é legal, né, cada um dar um toque aí, né, para conhece, tem um amigo, né, dá um toque aí também, porque é importante isso, ligar a luzinha de alerta, né, porque às vezes, né, não lidou bem com a perda desse ente querido e pode desenvolver um trauma aí, tá bom? Realmente, bem lembrado. Tem uma psicóloga, né, que hoje ela já é falecida, ela é americana, chamada Francine Shapiro. Ela fundou uma técnica que é uma terapia de reprocessamento, chamada EMDR, através de movimentos oculares, né? Eu sou especialista dentro dessa área. E ela fez todo o estudo dela, né, com veteranos de guerra, que eram pessoas que voltavam da guerra e eles tinham muita dificuldade de lidar com a lembrança de tudo aquilo que eles viveram dentro da guerra, principalmente perca, né, de amigos, de pessoas que eles criavam amizade, afinidade, vínculo ali dentro daquela situação. E ao retomar para a casa deles, eles não conseguiam mais ter qualidade de vida, eles não conseguiam mais viver de uma maneira saudável e eles acabavam se suicidando. Então, quando ela começou a desenvolver o estudo em cima dessa técnica, ela começou a trabalhar com esses veteranos de guerra, né? E conforme eles iam conseguindo reprocessar toda aquela situação, toda aquela informação, ressignificar, eles conseguiam lidar com aquilo ali de uma forma melhor, sem que prejudicasse a vida deles e o cotidiano deles. Então, por isso que é importante a gente se conscientizar do estado em que a gente está vivendo. Porque muitas pessoas evitam, né, trabalhar o trauma, evita buscar uma psicoterapia e trabalhar toda essa situação por medo, pela dor que vai sentir, o medo de sentir a dor, o medo de ter que lembrar dessa situação traumática, né, o medo de ter que mexer nessa ferida. As pessoas têm o hábito de usar essa fala no dito popular, deixa quietinho ali, né, tá tudo bem, eu guardei ali no cantinho, não está me atrapalhando. Mas sim, atrapalha sim, né? Os gatilhos vão atrapalhar, as lembranças, as janelas que você abre, né, traumática, elas sempre vão estar recordando você, sempre vai trazer para você o sentimento, a emoção, a dor, a lembrança, né, daquela situação. Então você nunca vai estar livre daquilo ali. Isso vai te acompanhar para o resto da vida, a não ser que você toma a atitude, né, de buscar uma ajuda, de buscar um tratamento adequado, ou se você souber de alguém como o Walter frisou aqui, né, também informar essa pessoa da importância dela buscar uma ajuda. A Dani falou assim que é muito importante, gratificante ouvir vocês. Fico aqui refletindo, aprendendo. Muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui conosco. A Elisandra colocou aqui verdade. Que bom que algumas pessoas já têm essa consciência, né, dessa importância. Aqui, ó, a Sueli entrou na live, a Joana. Boa noite para vocês, viu? Sejam bem-vindos. Boa noite, gente. E é importante porque, assim, muitas vezes, né, o trauma é uma ferida que fica aberta e ela fica sangrando todos os dias, né? Quando a Ana fala dessa coisa de ficar relembrando dos gatilhos, é isso, gente. Às vezes você está ali e de repente vem a imagem daquela cena, daquele acontecido, né? De repente você está num momento de tranquilidade e vem aquela imagem de novo. E aquilo faz você mudar o seu humor, muda o seu dia, né? Você já não consegue lidar mais com as situações. Muitas vezes, né, tem pessoas que ficam muito emotivas mesmo, tá? Então, assim, são os alertas aí, né, que ficam do trauma, né? Às vezes a pessoa fica, mas eu vou superar, e aquilo fica todos os dias como uma ferida, sangrando, sabe? Mesma coisa que todo dia mexer ali e cutucar para ela sangrar, né?
Então, assim, muitas pessoas convivem com isso, né, gente? E naquela esperança de que vai passar, vai passar, vai passar e nunca passa, né? E isso afeta muito, muitas vezes afeta, né, o humor da pessoa. Às vezes a pessoa, no dia que ela lembra, ela não consegue, ela vê que ela não consegue mais lidar com as coisas do dia da mesma forma, o humor muda, né? Às vezes sei lá, às vezes é uma situação, é uma mãe, ela fica irritada com os filhos, né? Então, isso causa um prejuízo tremendo na vida das pessoas, né? E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, tá, gente? Então, é importante, né? Principalmente, assim, eu vejo muito na clínica, né? As pessoas reclamando principalmente de perdas, né? Que não conseguiram lidar com perdas, né? Seja de um pai, de uma mãe, de um ente muito próximo, né? Então, e aí as pessoas ficam com aquilo, ficam remoendo aquilo o tempo todo, e aquilo faz mal. Muitas vezes a pessoa perde noites de sono, às vezes a pessoa fica, além de ficar irritada, fica ansiosa, né? Enfim, começa a ter sonambulismo, né? Enfim, isso acarreta várias coisas, né? E sendo que era uma coisa que ela poderia procurar ajuda, né? Para melhorar a sua qualidade de vida, né, gente? Então, assim, o trauma é uma coisa muito, muito, muito séria mesmo, né? E vai atrapalhando a vida das pessoas, né? Atrapalha demais. Continuando usando a fala da Francine Shapiro, ela costumava dizer, né, quando ela era viva, que a base de toda psicopatologia praticamente é o trauma. Então, assim, dentro do contexto tanto da psicologia ou de algumas doenças físicas, né, tem um punho aí traumático. Se a gente fizer uma avaliação com as pessoas, a gente vai ter uma percepção. Então, assim, existem as pessoas que ele tem apenas um trauma, tem outras pessoas que têm um conjunto de traumas, né? Tem pessoas que têm vários tipos de traumas dentro dela. E tem pessoas que têm apenas um trauma que vale por vários, né? E é importante você ter essa consciência de que você é um ser humano, né? Regido por sentimentos e emoções, e que a sua vida nem sempre foi um mar de rosas, nem sempre foi tudo bem, tudo maravilhoso. E que houve situações, houve contexto na sua vida que foi desagradável, né? Que foi um momento desagradável para você. E algum desses momentos desagradáveis você conseguiu lidar, né? Conseguiu resolver isso numa boa, e outros não. Outros estão aí arquivados dentro do teu inconsciente ou do seu consciente. E que se ele está arquivado dentro de você já faz algum tempo, é porque você não consegue resolver sozinho. Então, assim, preciso de ajuda, né? O trauma, ele desenvolve crises de ansiedade, ele desenvolve síndrome do pânico, ele desenvolve toque, sentimento de incapacidade, né? Estado de procrastinação. Então, tem muito contexto aí, depressão, tem N coisas que você pode ser afetado por isso daí. Sentimento de inferioridade, né? O pensamento de que eu não sou capaz, eu não vou conseguir. A pessoa ela até quer, ela tenta, mas ela sempre trava na hora, no momento em que ela vai tentar fazer alguma coisa. Todas essas situações estão relacionadas ao trauma, né? Uma pessoa, por exemplo, usando a fala do Walter, que sofreu um acidente de carro. Eu sofri um acidente de carro, estava no volante e fiquei encurralada entre uma caminhonete e um caminhão. E um guarda-rei que o carro foi rodando, né? Estava eu, meu pai e a minha mãe. Meu pai no banco de trás dormindo e minha mãe no banco do passageiro do lado. Foi uma situação assim, graças a Deus não aconteceu nada conosco, mas o momento foi terrível, né? Quando eu fui pega de surpresa pela caminhonete que estava atrás, né? O motorista estava dormindo com o piloto automático do carro ligado. E ele vinha numa velocidade, eu saí para ultrapassar, ele me pegou atrás. Então, assim, por muito tempo, toda vez que eu via um caminhão, ou que eu ia passar no meio de dois carros do caminhão, eu me encolhia toda no volante. Eu parecia que eu estava entrando dentro de uma caixinha de fósforo. Eu não encolhia mais porque não podia, não tinha como. E eu dirigia mais tomando conta da traseira, né, olhando para o espelho
retrovisor lá atrás do que olhando para frente. Por quê? Porque toda vez que eu sentava no volante, vinha o sinal de alerta, né? Daquela situação do ocorrido comigo naquele momento. Então, assim, a gente precisa se conscientizar. Não adianta você falar assim, eu simplesmente não vou mais dirigir. Não ia resolver para mim isso, né? Eu tive que buscar ajuda para resolver essa situação. Então, em muitas situações da nossa vida, às vezes é uma exposição que você sofreu na frente de outras pessoas, alguém expôs você naquele momento, às vezes eram brincadeiras que foram feitas com você no decorrer da sua vida, né, que você absorveu de uma forma negativa, mas é muito importante você lembrar que você precisa, né, se conscientizar e tomar conta dessa situação, para que você domine ela e não ela continue te dominando. Perdeu a fala, né? Aqui, ó, a Elisandra, deixa eu ver, gente, aqui. Você não vai conseguir baixar mais, já era. Pode ler o que ela postou aqui, ó. A Elisandra postou aqui, ó, hoje mesmo, passado muitos anos, vivo sobrevivendo a uma ansiedade que me trouxe muitos sintomas físicos, inclusive uma arritmia cardíaca emocional. Acho que eu consegui pegar, que a Elisandra disse, né, Elisandra, foi que você passou por uma situação traumática, né, na sua vida e nunca mais você conseguiu ser a mesma pessoa, não é isso? Depois você posta aí pra gente. É que aqui foi subindo e a gente não conseguiu acompanhar, Elisandra. A Maria acabou de anunciar que ela chegou, tá aí? Uhum. Maria, você está atrasada, viu? O que você estava fazendo? Aqui, ó, a Aline fez uma pergunta que até a Bruna tinha feito também, né? Se um trauma pode gerar outros traumas. Pode sim, Aline, tá? Então, um trauma, ele... como a Ana disse, um trauma ele pode influenciar no comportamento de outra pessoa, né? E essa pessoa pode traumatizar outra pessoa também, tá bom? A Margarida Polônia entrou aqui. Boa noite, Margarida, seja bem-vinda também, tá bom? Leandro Marcondes, a Heller Cristina, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Lê. Então, e a Ana estava falando a respeito, né, dessa coisa das psicopatologias, né, das doenças mesmo, né, gente? Muitas vezes as doenças psicológicas, aí, né, falando de uma forma mais simples, tem no fundo um trauma, né? E até mesmo o Freud, na psicanálise, estudou muito isso, né? Quando a Ana fala de algo que é inconsciente, realmente, né? Não é porque a gente lembra que não tem um trauma, né? E isso já foi feito vários estudos, na psicanálise também já foi colocado, né? Freud já colocou muito isso, né? Às vezes as pessoas sentem uma angústia, por exemplo, que está relacionado ao momento daquele trauma e ela não sabe por que sente. Às vezes é uma coisa assim, eu sinto uma angústia, sabe, parece que muitas vezes eu vou morrer assim, né? Me sufoca uma coisa e eu não sei de onde vem, né? E muitas vezes isso está ligado a um trauma lá, a algo que aconteceu. Como que a nossa mente funciona? Muitas vezes aquilo é tão forte e a gente é tão desprazeroso para a gente, é tão dolorido para a gente, que o que a nossa mente faz? As lembranças ficam escondidas lá atrás, no inconsciente, e às vezes a gente só consegue ter o sentimento. Olha só como que é a nossa mente, né, gente? Então isso é um modo dela se defender também, porque a pessoa não consegue lidar com aquilo de forma nenhuma. E muitas vezes, se ela lembrar, né, daquilo, a mente não vai conseguir lidar. Então, o que acontece? Muitas vezes a lembrança fica escondida e você só tem o sentimento. Você só lembra daquilo, né? Inclusive, na psicoterapia, né, tem como fazer com que você, né, volte a lembrar dessa cena, né?
mas de uma forma mais tranquila, né? Eu acho que aí vai juntar o sentimento que você sentiu naquele dia, que você continua sentindo, com a lembrança, né? E aí então você vai saber de onde é que vem aquilo tudo, né? Então assim, gente, muitas vezes, né, essa coisa que quando a Ana fala inconsciente é porque a nossa mente mesmo também nos defende de coisas que a gente não consegue lidar, viu? Às vezes os traumas de infância a gente não consegue lembrar muito bem, porque a nossa mente, ela defende a gente, né? É um modo dela se defender daquilo, que aquilo é muito doloroso, então, né, fica lá no inconsciente, a gente não consegue lembrar, né, porque a gente na época a gente não conseguiu lidar. E foi a forma com que a nossa mente, vamos dizer assim, foi a forma com que a nossa mente conseguiu fazer, né, a gente continuar ali, né? Já pensou? A gente sofre um trauma e aquilo, sabe, é tão forte que muitas vezes a gente, né, não consegue lidar e, enfim. É um mecanismo de defesa, né, para aquela situação dolorosa. A gente está falando aqui do inconsciente, né, e é importante colocar isso para vocês. Vocês devem ouvir falar as pessoas assim, você não usa nem um terço da sua mente, nem 10% da sua mente, da sua memória. Eu ouvia falar muito disso, né, na infância. E vim entender toda essa lógica foi através da psicologia, né? Por quê? Porque além do nosso consciente, né, existe o subconsciente e o inconsciente. E a maior parte, né, da nossa memória está ali, arquivada, né? O inconsciente, ele é um arquivo. Então, desde a sua gestação até o dia de hoje, está tudo arquivado lá. E o inconsciente, ele não perde nada. Ele é fantástico, sensacional. Por isso que eu gosto do trauma, porque eu também gosto dele, né? Do inconsciente. Adoro ele. Só que ele está sempre mandando flash, né? Para o seu consciente. E para o inconsciente não existe nem o passado e nem o futuro. Tudo é presente, tudo é agora, né? Para ele não tem esse filtro aí, a questão do tempo. Não existe tempo para ele. Então, assim, a sua gestação, o seu nascimento, a sua infância, o primeiro dia que você andou, a primeira papinha que você comeu, o primeiro dia de aula, aquela lancheirinha do lado. Você é da época daquelas lancheirinhas de plástico? Eu não tinha dinheiro, né? Eu queria ter na época, né? Eu acho que eu fiquei traumatizado por isso. Mas eu queria ter uma, mas não tinha dinheiro. Eu acho que eu fiquei traumatizada porque a minha vivia abrindo, sabe? O lanche caía tudo, assim, na hora que eu tava entrando. Então, assim... o seu primeiro dia de aula na pré-escola, sabe? A primeira paquera, o primeiro namoradinho, a namoradinha, crush, né, que fala hoje. Então, o primeiro crush. Então, toda a sua história de vida e todo o seu contexto, né, tudo aquilo que foi bom e tudo aquilo que foi ruim na tua vida está arquivado lá. É o seu arquivo particular, né, de toda a história sua de vida. E esse lindo, maravilhoso e belo arquivo, porque ele é fantástico mesmo, ele é lindo e maravilhoso, ele está sempre mandando mensagem para o teu consciente. Então ele está mandando flash de tudo. Toda situação semelhante que você vive a uma outra que você passou, ele vai estar sempre ali mandando flash para o seu consciente. Toda vez que você vive uma situação boa, ele vai mandar também sensações e emoções boas daquilo. É por isso que às vezes você fica muito eufórico, muito feliz com uma situação. E toda vez que você vive uma situação ruim, ele vai fazer a mesma coisa. Ele também vai mandar sinais de alerta para o teu consciente, para que seu consciente se prepare, porque vai vir algo ruim, que é o que ele aprendeu, né? Ele não sabe analisar, aquilo ali já aconteceu e foi um momento e não vai acontecer de novo. Então é por isso que é importante você ter essa percepção, né, do que você está sentindo em determinadas situações. E não ficar se trancando, evitando, né, não querendo viver aquela situação pelo aquilo que você está sentindo. É importante você saber que isso é possível, você trabalhar, né, toda essa situação para que você possa ter uma qualidade de vida, né, e viver com qualidade.
E assim, né, gente, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque, né, a gente gravou várias lives aqui falando de vários temas, né, sempre peça ajuda, né, e nessa questão dos traumas, mesma coisa, peça ajuda, né, porque assim, às vezes as pessoas têm aquilo, né, não, vai passar, não, eu sou forte, eu consigo lidar com isso, né, eu sou forte, eu consigo lidar com isso, né, mas muitas vezes a questão não é ser forte ou ser fraco, né, a questão, como o trauma te afeta, você não tem muito controle disso, né? É o que a gente falou, às vezes tem dois irmãos, um foi afetado, o outro não, né? Viram a mesma cena, estavam no mesmo lugar, né? Então você não tem muito controle da forma com que o trauma vai te afetar, né? Então assim, muitas vezes aquilo te afeta muito e você não, eu preciso ser forte, eu preciso superar isso, eu preciso superar isso, eu preciso superar isso, né? E fica com aquilo, não, uma hora vai passar, vai passar, vai passar e isso vai piorando, né? Com o passar do tempo. E isso vai prejudicando a sua vida, como a gente falou aqui, prejudicando os relacionamentos. Então assim, quando a gente fala para pedir ajuda, gente, né? Não é um sinal de fraqueza pedir ajuda, pelo contrário. Né? Imagina vocês, como a Ana falou, você mexer num trauma que é uma coisa muito dolorida, eu não vejo isso como um sinal de fraqueza, pelo contrário. Tem que ser muito corajoso e forte para mexer nisso. Né? Concordo com você. Só as pessoas corajosas e valentes, né, que se permitem a isso. Com certeza, com certeza. Muitas vezes a pessoa também diz, eu sou forte, mas é medo também de mexer nesse trauma. Tem medo porque vai sangrar, né? Mas vai cicatrizar também, né? Vai curar. Então, é importante, né? A gente ter essa noção aí, vocês terem essa noção aí, né? De que essa coisa de ser forte não está ligado a pedir ajuda ou não, tá? Muitas vezes aquele, né, que pede ajuda, esse sim é forte, né? Porque esse está disposto a mexer em algo que muitas pessoas têm medo de mexer, que são os traumas, né? Que são essas vivências, os momentos mais doloridos aí da nossa vida, né? Que a gente enfrentou. Não é fácil relembrar isso, não é fácil muitas vezes falar disso, né? A gente relembra muitas outras coisas, vem muitos outros sentimentos, mas as pessoas que se proporam a falar, as pessoas que se proporam vamos dizer, lidar com isso, com certeza elas vão sair muito mais fortalecidas, né? E com certeza também eles vão colher os frutos disso, né? Vão poder caminhar pela vida, né? Porque quando o trauma acontece, as pessoas ficam estagnadas naquilo e não conseguem depois caminhar, né? É muito perceptível isso, né? A gente consegue perceber isso. Então é importante, gente, olhe para isso, tá? Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, tá bom? É você se permitir, né? Permitir a ser ajudado, né? O Leandro colocou aqui, nunca é fácil aceitar os traumas. Porém, se não tratar, ele vai piorando. Ótimo tema. Que bom, Lê, que você gostou do tema. Obrigado, tema. Muito obrigada. Realmente, né? O trauma, ele faz com que você se torne prisioneiro dele, né? Você se torna refém dessa situação. E o que a pessoa traumatizada não consegue entender é que ela o próprio ou a própria carcereira ou carcereiro, né? Que você está com a chave da sua cela e você pode abrir ela a qualquer momento. A partir do momento que você tem a conscientização de que você pode trabalhar isso em você, tem como você buscar ajuda e resolver essa situação. Hoje, com o avanço da psicologia, né, conforme a psicologia vem avançando, vem tomando espaço, né, a gente pode trabalhar isso. Hoje nós temos muito mais ferramentas, né, para a gente estar trabalhando o trauma do que lá na época de Freud. Né? E o trauma, ele é agressivo, ele machuca a gente, independente do tipo de trauma que você viveu, o trauma é agressivo. Né? Então ele causa danos na nossa vida tremenda. Né? As pessoas que estudam o trauma, eles frisam isso o tempo todo.
Tem um homem que, assim, ele é fantástico, né? O nome dele é Rolf Carriere. Ele trabalhou no Banco Mundial e ele fez parte do voluntariado da Unicef, né? Ele fez esse trabalho de 1971 até 2005, quando ele se aposentou. E em uma das palestras dele sobre traumas, né, através do trabalho que ele fazia, ele disse o seguinte: cure o trauma, cure a humanidade. Né? E uma pessoa assim que viajou pelo mundo todo, que visitou vários países, que fez vários trabalhos voluntários, né? Que desenvolveu um trabalho fantástico. Né? Por que ele concluiu isso? Cure o trauma, cure a humanidade. Porque ele teve um entendimento ali através das vivências dele, do estudo dele, do conhecimento, da bagagem dele, né? Que a base de toda a situação que a gente vive na humanidade é o trauma, né? É as situações traumáticas que cada ser humano carrega dentro dela. Independente do trauma, ele não tem diferença de país, ele não tem diferença de lugar, ele não tem diferença de idade, ele não tem diferença de classe social, gente. Trauma é trauma. Independente da sua classe social, independente do país que você vive, independente de tudo isso, qualquer pessoa pode se traumatizar. E é importante que as pessoas se conscientizem disso. E uma vez que essa ferida é aberta, você não vai conseguir curar ela passando metiolate na tua casa, não. Tá? Quando a gente cria uma ferida externa, a gente não faz lá o processo de tratamento para que ela possa cicatrizar? Dependendo da ferida, a gente não tem que ir lá no médico dar ponto e todo aquele processo? Não vai doer? E você não passa por isso porque você sabe que depois dessa dor, do médico dar os pontos ou de você fazer o curativo, essa ferida vai sarar e você não vai sentir mais nada? A mesma coisa é quando você busca uma ajuda de um profissional na área da psicoterapia. A princípio vai doer? Vai, mas depois a ferida vai curar, vai cicatrizar e você não vai mais sentir dor sobre aquilo. Não é muito melhor do que você ficar aí sentindo dor de conta-gota? Toda vez que você vive uma situação, você sente isso? Ou você fica evitando coisas na sua vida para que você não sinta essa dor? O que é melhor para você? Eu levo você aí que está passando por determinadas situações ou que evita coisas na sua vida por essas dores, a refletir sobre isso. Não é melhor eu ir lá buscar um profissional e resolver essa situação do que ficar ali no conta-gota, sentindo dor parcialmente o tempo todo? Eu não sei quando ela vai vir. Gente, então a questão do trauma envolve isso, né? Eu acho que a questão principal aqui é olhar para dentro de si. Né? Olhar para dentro de si e reconhecer que tem algumas situações aí que te acompanham e que você não conseguiu dar um sentido a elas. Né? Que aquilo ficou dentro de você e aquilo te atrapalha. Atrapalha a sua vida e atrapalha você viver. Né? A questão do trauma é essa questão. Né? Como a Ana falou, o trauma afeta a todo mundo. Não interessa se você tem dinheiro, enfim, ou que nacionalidade você seja. O trauma vai te afetar, né, de qualquer maneira. Isso é importante. Né? Então, hoje aqui nós estamos chamando cada um mesmo a fazer uma reflexão também. Né? Eu vejo que tem muitas situações que a gente passou, né, e deixaram marcas e cicatrizes, e tem ainda muitas situações que a gente pode passar e também, né, pode acontecer outros traumas. Né? A gente não está livre. Eu me curei de um trauma, eu estou livre de me traumatizar? Não. Tá? Porque a vida toda, né, a gente é pego de surpresa, acontece várias coisas. Né? Hoje a gente está aqui, às vezes a gente vai sair daqui, eu e a Ana, cada um pega o seu carro, a gente não sabe ali na esquina se alguém vai te fechar, se alguém vai bater no seu carro, e de que forma que nós vamos reagir diante disso. Né? E você que está aí também.
né? Você não sabe, às vezes, né, do nada, acontece uma perda aí que você não esperava, e aí, como é que você vai lidar com aquilo, né? Então, assim, a questão é que a gente falando dos traumas também quer criar esse senso, né, essa conscientização em vocês, né? Tratar dos traumas passados, né, que vocês carregam com vocês, e também dos traumas futuros, né, gente? Às vezes, e isso, né, é para psicólogo também, viu, gente? Não é só para vocês, não. Psicólogo também se traumatiza como vocês também. A gente já falou aqui que psicólogo é gente como vocês, né? Então a questão do trauma, ninguém está livre, ninguém. Nem mesmo os psicólogos estão livres dos traumas, tá? Dos traumas da vida, dos acontecimentos, enfim, tá? Então é muito importante também essa conscientização, né? Se você carrega traumas passados, procure ajuda, mas sabendo também que essa live aqui, o que nós estamos falando, né, vai te auxiliar também em situações futuras que você pode, né, ter uma ferida emocional, que pode ocasionar em você uma ferida emocional. É isso aí. Então, a Elisandra colocou aqui, ó, eu evito diversas coisas na minha vida para evitar muitos sentimentos que me paralisam. É isso aí, o trauma ele paralisa. Ele faz você se tornar como uma estátua de gelo, parada ali naquela situação. Então, vocês precisam entender isso, que independente do trauma ser consciente ou inconsciente, ou da proporção, né, que ele tem, ele vai limitar a sua vida. Ele vai tornar você uma pessoa limitada diante de determinadas situações. E você só vai conseguir se livrar disso a partir do momento em que você se conscientizar que você precisa de uma ajuda, precisa de um profissional para te ajudar, né? Eu vou falar aqui para vocês alguns sintomas, né, do trauma. Não são todos, mas são alguns sintomas que pessoas que têm trauma podem sentir, tá? Porém, lembra que o ser humano ele é único e que cada pessoa age de uma determinada forma a determinadas situações. Então, assim, ó, não conseguir dormir, pessoas que sofrem de insônia, né, ou pessoas que têm dificuldade para pegar no sono, pessoas que têm pesadelo, pessoas que têm dificuldade de se concentrar ou não conseguem se concentrar. Nem sempre uma pessoa que tem dificuldade de se concentrar tem déficit de atenção. Às vezes as pessoas rotulam, né? Toda pessoa que não consegue se concentrar ou que tem dificuldade de se concentrar tem déficit de atenção. E não, tá? Pode ser uma situação que essa pessoa viveu, né, que faz com que ela está tendo essa dificuldade. Crises de ansiedade, né, pânico, sentimento de ódio, sentimento de raiva, pessoas raivosas, hostilidade, o isolamento, a procrastinação, né, a distância de outras pessoas, pessoas que vivem se isolando de outras pessoas, buscando sempre o isolamento, pessoas que têm, como é que fala? Pânico social, que não consegue ficar em lugares aglomerados, né, ou com som muito alto, depressão, a fobia, o toque, como eu falei para vocês, né, a crença limitante, síndrome do pânico, insegurança, medo, complexo de inferioridade, sentimento de incapacidade, falta de motivação. Tudo isso pode ser sintomas de um trauma que você esteja sentindo. Se em determinadas situações você sentir isso, ou você está sentindo isso o tempo todo na sua vida, isso pode ser o quê? Consequência de um trauma em que você viveu lá na infância, às vezes você não lembra. Ou de algo que você viveu na sua vida adulta, né, e você não quer encarar, aceitar que isso está causando, né, esses sintomas em vocês. O Leandro colocou aqui, ó, procrastinação. Você anda procrastinando, Lê? Então precisa avaliar isso. Por que você está procrastinando? O que vem acontecendo na sua vida que vem impedindo você de caminhar, né, de buscar as coisas para a sua vida.
Diga. Eu acho que é isso. Isso e muito mais. Se deixar eu aqui, eu vou ficar uma semana ou um mês falando. Corta, senão eu não paro. Tem mais, Ana? Pode ir. Ah, tem muita coisa aqui. Teria que fazer outra live. Acomodação, Bruna. As pessoas acomodadas. Geralmente as pessoas acomodadas, gente, são as mais traumatizadas, tá? A acomodação é uma fuga. Esqueci da fuga. É um dos pontos principais, né? A gente que tem os traumas da gente, a gente foge muito, né, da realidade. Então, as pessoas acomodadas são as pessoas mais traumatizadas. Por quê? Porque elas se escondem atrás da acomodação, né? É que nem a pessoa que está sempre na defensiva, sempre armada para atacar o outro também. É uma forma de defesa, né? A dificuldade que ela tem de lidar com as situações dela, principalmente as situações traumáticas. Então, eu me armo, né, para que ninguém chegue até a mim. Então, estou sempre me defendendo das situações. Então, se você tem uma pessoa raivosa na sua casa, uma pessoa que odeia tudo, né, uma pessoa que não consegue perdoar, que está com dificuldade do perdão, né, conversa com essa pessoa, fala para ela assistir a nossa live aí. De repente, ela consegue perceber que ela está precisando de ajuda aí. Aqui, ó, Metalúrgica Comep entrou aí, seja bem-vindo também na nossa live. E é muito importante isso, né? Então, assim, as pessoas usam de diversas coisas, né, para se esconder, né, dos traumas, né? Enfim, tem pessoas que vivem sorrindo, enfim, mas não significa que elas também não tenham traumas, né? Então, assim, são diversas coisas que as pessoas usam para se esconder, né? O importante é que, assim, chamar a atenção, mas novamente para que cada um faça aí uma reflexão, né? Quando eu penso em trauma, assim, eu penso muito em uma corda, né? Então, uma corda com vários nós. Então, um trauma é um nó na corda. Outro trauma é outro nó na corda, né? Às vezes a corda tem 3 metros, mas aí ela tem 30 nós e aí ela só estica até 1,5 metros. Né? Então, muitas vezes a gente é essa corda. Conforme a gente vai desfazendo os nós, a gente vai chegando, vai caminhando mais. Vai caminhando mais, né? Então, muitas vezes os traumas impedem você de chegar até onde você pode chegar. Né? Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Um trauma vai te impedir de chegar até onde você pode chegar. Às vezes você poderia dar mais, mas esse trauma muitas vezes te paralisa. Esse trauma te impede, né? Atrapalha as suas potencialidades na vida. Né? Então é muito importante isso. Cada trauma que você vai desfazendo, né, um nozinho da corda e a corda vai chegando mais longe. Às vezes, né, às vezes você precisa da corda esticada 3 metros para você chegar até onde você quer chegar. Mas se ela só estica 1,5 metro, né, com esse monte de traumas, não tem como você chegar, né, até onde você quer chegar. E às vezes é aquela coisa de que você está estagnado, você não consegue caminhar, não consegue ir para lugar nenhum. Aí eu acho que é para ligar a luzinha amarela aí de alerta, né? Porque às vezes pode ter alguns traumas aí te impedindo. Avalie a sua experiência de vida, né? Tudo que você viveu, né? Tudo aquilo que você passou na sua vida, da onde você veio, qual foi a sua infância, tudo que aconteceu, qual é a sua história de vida. Se hoje alguém chegasse e pedisse para você contar a sua história de vida, o que você contaria, o que você falaria, né? O nosso aprendizado, todo o nosso conteúdo, quem nós somos, né, está relacionado a isso, a nossa história de vida, tudo que nós vivemos na nossa vida. Né? E também está relacionado àquilo que a gente conseguiu superar e aquilo que a gente não conseguiu superar. Vocês conhecem a história do elefante? Lembrei dela agora. Lembra a história do elefante, da estaca, né? Ela conta muito bem essa questão, né?
Vocês lembram os circos de antigamente, que tinham os animais, que era permitido, né, o uso de animais no circo? Muitas pessoas se perguntavam, né, porque o elefante, né, um animal tão grande, tão forte, ficava ali prisioneiro naquele circo. Vocês já pararam para observar, principalmente as pessoas que foram no circo, né, na época dos animais, que o elefante ele ficava preso numa estaca, no lugar em que ele podia se soltar no momento que ele quisesse? Tinha corrente, né? Mas o que era uma corrente e uma estaca para um animal tão grande que nem o elefante? E por que ele se submetia àquela situação? Em ficar prisioneiro num lugar onde ele podia sair a qualquer momento. Vocês já pararam para pensar que é porque um dia, quando ele ainda era pequeno, um animal frágil, um animal indefeso, né? Um humano, alguém foi lá e pegou esse elefante e prendeu esse elefante ali, naquela estaca e naquela corrente. E naquele momento em que ele era um animal frágil e indefeso, ele tentou por várias vezes se libertar daquela corrente e daquela estaca. Mas ele era frágil, ele era pequeno e naquele momento ele não conseguia. Ele não tinha como sair dali, porque a estaca era maior do que ele, as correntes eram mais fortes do que ele. E o tempo foi passando, né? Foi passando, ele foi crescendo. E houve um momento em que ele se cansou. Ele tentou e ele percebeu que ele não ia conseguir. E aí ele passou a acreditar que ele era incapaz de se libertar daquela situação. Ele acreditou. E no momento em que ele acreditou que ele era incapaz de se libertar daquela situação, ele parou de lutar contra aquilo. Ele aceitou aquela situação e pegou aquilo para a vida dele. Como se ele fosse escravo, ele ia ter que viver aquilo para o resto da vida. E aí ele desistiu de lutar. E ele foi crescendo, se tornou um animal enorme, um animal grande, um animal forte, né? E aceitou aquela situação, porque ele acreditava que ele não conseguia se libertar daquelas correntes, daquela estaca, que elas eram mais fortes que ele. O que eu estou querendo dizer para você com isso? Que você também, em muita situação da sua vida, talvez você esteja fazendo isso. E muitas pessoas ao seu redor também, da sua vida, também devem estar agindo assim. Deve estar acreditando ser algo que você não é. E deve estar se submetendo a viver situações na sua vida que você pode mudar a qualquer momento. Que você pode se libertar disso a qualquer momento. E ter uma qualidade de vida, e ter uma vida melhor e saudável. Você só precisa se conscientizar que você não cresceu, que você evoluiu e que hoje você é uma outra pessoa. Talvez aquela pessoa que você era lá naquele momento em que a situação aconteceu, em que essa cena aconteceu na sua vida, não tinha capacidade para fazer nada. Mas hoje, a pessoa que você é, quem você é hoje, você é capaz sim, e você consegue sim mudar a sua história e mudar o seu contexto de vida. Como o elefante. O elefantinho, a criança ali, o bebê elefante, não conseguia, mas o elefante maior, o elefante adulto, ele consegue. Só precisa de alguém chegar e falar para ele que ele é capaz. Então hoje nós estamos aqui para falar para você que você é capaz de mudar a sua história. Basta você se conscientizar disso. É isso. É isso que a Ana falou, gente. Nossa, você não vai falar nada para concluir? Não, eu acho que é bem isso mesmo. A história resume bastante o que a gente quer passar aqui para vocês, né? Que os traumas impedem cada um de ser o que realmente nasceu para ser, né? Impede as potencialidades de cada um. Eu acho que é importante cada um pensar nisso aí, né? E se cuidar, né? Se cuidar e procurar ajuda mesmo, né? Como foi falado aqui, eu tenho certeza que vão descobrir muitas coisas, né? E eu acho que cuidando dos traumas também vão poder caminhar melhor aí pela vida.
orgulho e humanidade. Uhum. Essa frase diz tudo. É isso aí, gente. Eu acho que nós passamos o nosso recado de hoje, né, Kate? Sim, sim. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa live, que a gente tenha conseguido deixar uma mensagem aí para vocês, tá bom? E a gente tenha conseguido passar aí a nossa informação. Isso, a Paula aqui, né? A Paula Fernanda entrou aqui no finzinho. Seja bem-vindo, Paula. A gente já vai se despedir, mas aí Paula, qualquer coisa você, né, dá um pulinho lá no Instagram e vai estar gravada a live lá e você nos assiste novamente, tá bom? assim que a gente encerrar aqui, a gente já vai colocar a live lá imediatamente. Uhum. É só você entrar lá e assistir. Quem entrou aí no meio da nossa live, como a Maria, que chegou atrasada, é só entrar lá no nosso Instagram daqui a pouco que a live vai estar lá, viu, gente? E eu vou pedir para vocês, tá? Compartilha nas nossas lives, tá? Vai mandando aí as nossas lives pro pessoal, para que o pessoal vá conhecendo o nosso trabalho, que é o nosso objetivo, viu? O pessoal tá aplaudindo aí, Lê. Oi, Lê, tá mandando aplausos para nós. Isso. A Daniela, a Elisandra. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês, por vocês terem ficado aqui conosco até o final, participar, comentar. É muito bom ter vocês aqui interagindo com a gente, né, Tê? Uhum, sim, sim. A gente fica muito feliz, né, com o carinho de todos vocês aí, né, enfim, e as pessoas interagindo também, contando suas histórias. A gente quer saber um pouco de vocês também, viu, gente? Vocês podem ir lá, né? A gente faz a postagem depois da live, mas embaixo vocês podem comentar alguma coisa também, tá? Da live. Enfim, podem elogiar, podem também criticar, né? Que a gente também tá pra, né? Quer sempre estar melhorando também para vocês, tá bom? Isso mesmo. Quem não quiser, tá? Expor a história, né? Pode mandar também no privado que a gente vai responder. Muito bem. Tá bom? Sim, Pode sim. deixar aí a história de vocês, a mensagem, o recado, tá bom? Se vocês gostaram, por favor, envia aí pro pessoal, Uhum. para eles estarem assistindo, e avisa pra galera que a semana que vem a gente vai estar aqui, quinta-feira, 8 horas, no mesmo horário. Uhum. Com um todas novo as tema. quintas. Interessante, Com como certeza. todos, né? A gente vai estar com um novo tema aí, tá bom? E assim, outra coisa, o pessoal tá mandando temas pra gente, a gente tá, né, fazendo conforme as pessoas vão mandando, tá? Quem vai mandando primeiro, a gente vai vendo os temas e vai fazendo, tá bom, gente? Então, assim, se você ainda tem um tema aí, nos mande, tá? Que a gente tem uma lista aí, mas vai chegar o dia do seu tema, tá bom? É isso mesmo. Ó, a Rita Costuras, pra quem não sabe, a Rita é a Ritinha, minha tia, minha Dinda, tá? Ela faz cortinas. Cortina aqui do consultório, foi ela que fez. Ô tia, eu tô fazendo propaganda sua, tá? Depois você vai ter que mandar alguma coisa gostosa aqui pra gente. Isso, aquele negócio da degustação também, a gente pode fazer uma live Tia Rita falando, super, degustando, vai super ser uma cozinha maravilha, bem. gente do céu. Ela colocou aqui, ó, mais uma live que vocês arrasaram. Obrigada, tia. Minha barriga roncou aqui. Você fala Sério, em Tê. O comida, pessoal fala. começar a mandar aqui uns aperitivos pra gente, vai ajudar você, né? Minha irmã tá na live também, eu vou jantar. Oi, Sair daqui e vou Vi. jantar lá na casa dela. A Vi cozinha bem também. Vi, manda uns Cozinha. aperitivos aqui pra gente, a gente vai degustar e elogiar o cardápio de vocês, viu, Não, gente? eu vou jantar lá na casa dela daqui a pouco. A Bruna Se você tá- não vai me convidar, então não fala, tá? Você não me convida para jantar na sua? Mas eu não fico falando que eu vou comer. O que a Então, Bruna falou aí? você não fala aqui no ar, mas depois que sai, viu, gente, é bastidores. Então, a Aline Pinheiro, ó, dando palmas pra gente, a Vivi, ó, a Bruna, Que parabéns como sempre. Obrigada, Bruna. A Bruna é uma das nossas incentivadoras, tá? Desse Isso, projeto verdade, aqui Bruna. das lives semanais, tá? Ela ficou lá dando um morrinho, vai, Uhum, faz, que eu uhum. quero assistir. A gente agradece, viu, Bruno? Um empurrãozinho aí também, tá bom? Por isso que a gente fala bastante dela aqui na Acho que a live. gente venceu um trauma aí de lives. Vergonha mesmo. Pura vergonha.
ao Vida. O Vida acabou de entrar na live. Falar para ele assistir depois. Entrou atrasado, mais atrasado que a Maria. Ele tá perguntando da chave do carro, viu? Ah, é? É. Vixe, e agora? Nem sei onde tá. Gente, ó, um beijo para vocês. Boa noite para todos vocês. Foi um prazer ter vocês aqui conosco, tá bom? Entra lá no nosso Instagram, né? Continue aí, assista a live inteira, comenta, manda aviãozinho. Isso mesmo, tá? Quanto mais vocês interagirem, pra gente é melhor. Às vezes uma dúvida, alguma coisa que ficou também, vocês podem, né? Como a Ana falou, às vezes pode mandar lá no particular que a gente responde vocês, tá? Isso aí. Manda temas pra gente que vocês gostariam de assistir aqui conosco, tá bom? Manda a foto do final, que a gente adora receber, tá? Muito obrigada. Um beijão pra todos vocês. Uma boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Mandei um print pra gente aqui da foto do fim, tá bom? Ah, é verdade. Eu vou ficar esperando. Bye, bye. Bye, bye, Dani. Tchau. Eu não vou erguer a cadeira. Vamos ver aqui.